Bom dia, nono ano, como estão todos? Então, bora lá para nossa aula de hoje, que vai ser uma aula de revisão de artes para vocês, tá bom? A gente vai falar sobre o mundo moderno e suas vanguardas, né? O expressionismo figurativo, né? Aí no módulo de vocês. Mas antes de qualquer coisa, né? Vanguarda é um movimento artístico que rompe ou muda a estética predominante de sua época, né? Os primeiros anos do século XX foram marcados por grandes transformações no campo da ciência quanto da arte. Com a Revolução Industrial iniciada, né, há um desenvolvimento da máquina e dos meios de produção. Né? Vai ser diferente nas artes, não. É daí que nascem as vanguardas, é daí que vem as vanguardas no início do século XX lá na Europa, como o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, né? No início do século XX, os salões em Paris eram extremamente conservadores em relação à curadoria. Curadoria, na verdade, curador é um profissional que organiza exposições, preserva, né, e gerencia as obras de arte de museus e galerias. Isso que é curadoria, um curador faz isso. Assim, em 1903, as exposições do Salão de Outono surgiram como uma forma de reação ao academismo que imperava naquela época, naquele momento. Foi em apenas, né, o terceiro Salão de Outono, realizado em 1905, que o movimento fauvista nasceu. Louis Boscal, um dos críticos, escreveu sobre a exposição e classificou, ironicamente, como fauves. Em francês quer dizer fera. Essa afirmação se refere sobretudo, né, ao uso das cores fortes, contrastes que tinham na obra, né, uma expressão selvagem. E os artistas fauvistas? Um elemento comum entre os artistas fauves era o uso das cores puras, a construção de imagens por meio delas, formando principalmente pelos artistas Henri Matisse, André Derry, Albert Dubé, e o movimento fauvista também contou com Georges Routet, Kim Vance d'Or e Raoul Duff. O francês Henri Matisse é um dos principais nomes do fauvismo. Sua produção compreende várias técnicas, né? Entre elas as pinturas, desenhos, gravuras e esculturas também, né? Vale ressaltar que Matisse ele usa as cores primárias também, ou seja, né, o azul, o amarelo e o magneta, mas ele também usa tons que sobressaem entre si. Aí vocês podem ver, né? Ele também foi um pesquisador dessa questão da cor, do uso da cor, né? Harmonia e vermelho. Na tela são representados diversos elementos com o mesmo tom de vermelho e azul, né? Em uma sobreposição que dá essa harmonia na tela, né? Os arabescos é um tipo de desenho ou escrita figurativa que apresenta linhas entrecruzadas. Estima que sua origem seja árabe, por isso o nome arabesco, né? Eu estou falando isso porque o Matisse ele usa um tom azul dos arabescos presentes em cada uma das suas obras. É corriqueiro. E vale ressaltar que esse artista fauvista ele não tem aquela questão de pintar, né, totalmente como é que seja aquele desenho, ou aquela figura feminina ou uma figura masculina, né? Ele não tem, né, essa amarra de pintar tudo bonitinho, tudo certinho, não. Né? O movimento fauvista rompe com dessas amarras. Saindo do movimento fauvista, vamos para o Die Block. É um movimento expressionista de um termo alemão que significa a ponte. Tem origem ali na Alemanha em 1905. O Die Break fazia o mesmo que o fauvismo, né, o expressionismo, porém, né, com o modo dele, né, com foco na angústia do indivíduo moderno que sofria diante das adversidades do seu tempo. Os artistas do Die Block, que é formado por estudantes de arquitetura da cidade de Dens, como Ernest Ludovic,
Henry Ecker, Carl Smith Fitz Bell, contando ainda com os Emile Nordé e Otto Miller, e o escultor Ernest Betz. Ernest Ludovic, o alemão, Ludovic é o líder do Black e revive a antiga arte da xilografia, forma de expressão em madeira. Foi o principal autor de cartazes do grupo. O artista retrata tanto os aspectos externos, a cidade, quanto internos, quanto o medo, a aflição e a angústia. Kirchner representou também a destruição e o sofrimento da Primeira Guerra Mundial em suas telas, como a álbum O Autorretrato com o Soldado, datado de 1915. Saindo de Kirchner, vamos para Emile Nodé. As obras do pintor e gravador alemão conquistaram os membros do Die Block, que convidaram para integrar o grupo. Do mesmo modo que Kirchner, Nodé também utilizava cores fortes e vivas em sua obra, apresentando distorções de uma forma de rochas de personagem. Como eu falei, se ele fosse pintar a Última Ceia com Jesus Cristo, ele não ia pintar no molde de Leonardo da Vinci, que é uma das obras mais conhecidas da Última Ceia. Ele pintava no modo de Die Block, uma percepção nova, com cores fortes e vivas. Saindo dessa percepção nova, vamos agora para o cubismo, que também é um movimento de vanguarda. E um movimento de vanguarda, Então, a Revolução Cubista. O artista espanhol Pablo Picasso revolucionou o mundo da arte quando produziu em 1907 a tela As Senhoritas de Avalon. Nessa obra são retratadas 5 figuras femininas, constituídas basicamente por meio de forma geométrica. Sendo assim, Picasso rompeu com a representação dos seres e da natureza de maneira realista e harmônica. Do mesmo modo que o pintor Matisse fez com Fauvismo e Kirchner com Die Block, a ponte, por essa razão, a obra de Pablo Picasso é considerada a inauguradora de um movimento de vanguarda, o cubismo, em que linha, plano e volume são dispensados dos papéis representados tradicionais. Vale ressaltar que o cubismo ele tem duas vertentes, ele tem duas fases bem distintas, que são a analítica, cubismo analítico e o cubismo sintético. Nessa fase do cubismo analítico, os artistas analisavam as formas dos objetos ou elementos que seriam representados para depois desconstruí-los, partindo então em fragmentos. Portanto, uma característica importante desse período é a decomposição dos objetos. Ainda é uma forte tendência no cubismo analítico o monocromatismo. O que é monocromatismo? É aquilo que apresenta uma só cor ou mesmo cores bastante próximas em uma obra que parece ser apenas uma cor. Eu posso trazer aqui o George Blocks, o copo em uma mesa, tem uma tonalidade entre o cinza, um azul bem claro, e um marrom. Então são cores que se sobrepõem. Muitas vezes fica parecendo que é uma cor só, tá bom? Saindo desse cubismo analítico, vamos para o cubismo sintético. A segunda fase do cubismo sintético é chamada sintética porque teve como principal técnica a colagem. Como na fase anterior, a fragmentação dos objetos ainda é trabalhada nesse período, mas desta vez são utilizados objetos e elementos diferentes para construir uma peça única. Eu vou dar um exemplo. Para se construir, digamos que Pablo Picasso vai pintar, inclusive tem no módulo de vocês, um violão. Ele vai pegar uma notícia, um anúncio de venda de violão, uma notícia com cordas musicais, ou letras, e vai fazer essa colagem de imagens para compor esse violão dele. Saindo aí do cubismo sintético, vamos para nada mais nada menos do que ele, nosso grande artista do cubismo e pai do cubismo, Pablo Picasso, datado de 1881 a 1973.
Ele nasceu na cidade espanhola de Magalhães. Apesar de ser mundialmente conhecido como pintor, ele também foi escultor e gravador. Logo na infância, o artista entrou em contato com a arte, recebendo orientações do pai, que era curador de museus, pintor e professor de desenho. Em 1900, na cidade de Barcelona, teve sua primeira exposição individual. No mesmo ano, sua obra Les Moments, pintada em 1899, atualmente desaparecida, foi aprovada para participar de uma exposição universal em Paris. Durante seus 90 anos de vida, o artista produziu muito. Por essa razão, sua obra é dividida em períodos. A fase azul, de 1801 a 1901 a 1904, a fase rosa, de 1905 a 1906, e a fase cubista, de 1910 a 1919. Após sua fase cubista, Picasso se aproximou de diversos estilos artísticos, como surrealista, que é outra vanguarda europeia. Ele ainda produziu esculturas de cerâmica e até mesmo cenário para peça. A fase azul é marcada por obras melancólicas que refletem o estado de espírito do artista, como o velho guitarrista. A fase rosa é marcada pelo uso das cores bege e laranja e a presença de figuras circenses, acobratas e alecrim. Esse é um período otimista de Picasso em que ele assume um tom mais luminoso, principalmente após a viagem que ele fez à Holanda em 1905. As Senhoritas de Avalon, de Picasso, sai radicalmente da pintura tradicional e abandona uma perspectiva muito comum, de uma imagem plana e bidimensional. Começa aí, então, seu período mais famoso, a fase cubista. Ele participou tanto da fase analítica como da fase sintética. Mas Pablo Picasso não foi só um pintor de obras famosas. Pablo Picasso também pinta Guernica, datado de 1937. Essa obra tem quase 8 metros de comprimento e representa os horrores da guerra na cidade de Guernica, ali na Espanha. Durante esse período, estava ocorrendo lá na Espanha uma guerra civil. Então, Picasso respondeu às atrocidades da guerra com a obra de arte que é mundialmente conhecida e que traz realmente essa questão dos horrores que a guerra pode causar. Saindo de Picasso, Georges Braque foi um pintor e escultor francês. Ele começou a praticar pintura com o pai e o avô, que trabalhavam com pintores decorativos. Em suas telas, ele imitava superfícies de mármore e madeira por meio de pintura. Essa técnica foi utilizada posteriormente pelo artista enquanto desenvolvia o estilo cubista, explorando assim as texturas dos objetos por meio de pintura e colagem. Braque iniciou sua carreira artística no movimento fauvista, mas é conhecido como um dos principais nomes do cubismo, junto ali a Pablo Picasso, e concentrou-se no desenvolvimento de um novo estilo pictórico, contribuindo para um novo conceito no mundo da arte. Juan Gris passou a explorar o estilo cubista durante a fase analítica, mas seu trabalho mais expressivo se realizou na fase sintética, com o uso extensivo de colagem. O artista pintava com cores vivas e brilhantes. Suas contribuições para o movimento cubista e fora as pesquisas de ângulo e exploração de espaço, a qual ele trazia em suas obras. Qualquer dúvida sobre a revisão de hoje é só perguntar. Eu passei a atividade. Tchau, tchau. Forte abraço.